Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. O Jornal PT Brasil está no ar com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje a gente vai rever nessa edição a entrevista com a secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade. Ela faz um balanço da conferência eleitoral e do programa de governo do PT 2024 e também a preparação para as eleições municipais deste ano. Você acompanha também a entrevista com o secretário nacional do PT, Henrique Fontana, que repercute os 2 dias de conferência eleitoral do partido. E a gente finaliza com a entrevista concedida pelo presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto, realizada na conferência eleitoral do PT. Vamos retomar agora, gente, a pauta da Conferência Eleitoral do PT 2024. A gente conversa agora com a secretária nacional de Finanças e Planejamento, Gleide Andrade. Bom dia, secretária. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil. Bom dia a todos os ouvintes da nossa TV PT Brasil, que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira. Secretária, primeiramente, parabéns pelo evento, foi um sucesso, a gente cobriu intensamente ali todas as mesas, né? Conversou muito com a militância, com os nossos quadros também, foi uma conferência linda. Eu queria que você começasse com um balanço aí dessas discussões e encontros com a militância e também com os nossos pré-candidatos. Olha, o balanço não podia ser mais positivo, né? Nós organizamos uma conferência que a gente tinha uma expectativa de ter em torno de 2.000 pessoas. Tivemos que encerrar as inscrições porque bateu 5.300, aí nós paramos, faltando quase 10 dias para terminar, para chegar ao evento, nós encerramos as inscrições. E ontem eu estava fechando as contas, né, as últimas contas, e os contadores do Ulisses Guimarães registraram que passaram por lá mais de 6.500 pessoas. Então, a conferência foi um sucesso de público. Mas foi mais que isso, a conferência foi um sucesso de qualidade. Há muito tempo, o PT precisava disso, da gente poder fazer encontros para debater política, para debater a vida das cidades, para saber o que está acontecendo no nosso governo. Então, as pessoas que vieram ficaram extasiadas de tanta informação, de tanto conhecimento que foi adquirido. A
as mesas, todos os debates, de um modo geral, superaram a expectativa, e eu faço um recorte aqui sobre os debates de comunicação, foram muito bons, as pessoas saíram de lá com muita informação, a palestra do Otávio Nunes, do Sidônio, do Malco, sobre análise de pesquisa, do Stuckert. Então, foi muito bacana o nosso ministro Paulo Pimenta explicando sobre a comunicação do governo. Então, eu acho que ela, se você me pedisse para resumir em uma palavra, eu diria que ela foi transformadora. Ela transformou. As pessoas que vieram saíram daqui transformadas, porque elas levaram muitas informações e aprenderam muita coisa. E esse era o objetivo da conferência. Então, ela, de 0 a 10, eu acho que ela é a bateria da Mangueira, nota 10. Foi muito bom, muito legal. E as devolutivas que a gente está tendo, de todos que vieram, dos estados, é muito legal. O pessoal gostou muito. Verdade, secretário. Ó, deputados federais, senadores, ministros de governo, além até do presidente Lula, né, que participaram, trazendo grandes contribuições para essas pré-candidaturas. O que de mais importante esse pessoal levou na bagagem de volta para começar 2024, já planejando uma campanha? Eu acho que o de mais importante foi aquela aula de conjuntura que o presidente deu, né? O presidente Lula, ele é um ser à frente do tempo, eu considero isso, eu acho que muita gente considera. Mas a fala dele de abertura foi um ensinamento de como ganhar a eleição. Foi muito legal como ele dessa maneira pedagógica, simples que ele tem, de conversar com as pessoas, né? Ele explicando para as pessoas como é importante. A rede social é importante? Dinheiro é importante? Mas o importante mesmo é o olho no olho, é o mano a mano, é a sola de sapato, é bater na porta, é conversar, é discutir a cidade. Então, eu acho que o que eles levaram de mais rico foi eu como sou professora, para mim, o presidente Lula deu uma aula ali na abertura. Eu acho que é difícil falar foi a melhor, não, mas foi uma das melhores falas do presidente para a militância do PT dos últimos tempos. Foi muito bacana, foi muito pedagógico, as pessoas se emocionaram muito. Ele tem uma capacidade de passar para as pessoas as coisas mais difíceis de uma maneira muito simples, muito fraterna, né? Então, eu diria que aquela aula dele nós vamos editar aí na comunicação, e nós queremos, ontem eu conversava até com o Henrique Fontana, nosso secretário-geral, nós queremos ver uma forma nós queremos construir uma forma de mandar isso para os estados, para que os estados possam mandar para os municípios. Ou seja, nós queremos que todos aqueles que aqui não estiveram ou que não acompanharam pelas nossas redes sociais tenha acesso àquela fala do presidente, aquela fala tão importante e que pode nortear as eleições de 24, né? Quem ouvir aquilo ali com muita atenção terá tudo para ganhar uma eleição. E, secretária, a gente aqui da comunicação, a gente cobriu todas as mesas, conversou bastante, né, com a militância, com os pré-candidatos, e a gente percebeu que havia muita diversidade ali na conferência eleitoral. Isso já é reflexo das ações do PT apoiando essas candidaturas de mulheres, de negros, jovens e LGBT? Olha, eu acho que o PT é o partido dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eu acho que a conferência foi a síntese do PT. Não estavam lá só as candidaturas identitárias. Estava ali o reflexo do PT. Tinha muita juventude, tinha muito negro, tinha muita mulher, tinha muito LGBT, tinha muito sindicalista, mas tinha muito povo ali, muita gente das cidades, lá do interiorzinho, que não necessariamente
milita em uma dessas causas, mas estava ali o trabalhador rural muito humilde, estava ali a dona de casa, estava ali a professora, estava ali as pessoas. Por isso que eu acho que ele é a síntese do PT. Ele foi um encontro mais amplo, sabe? Ele conseguiu juntar tudo, ele conseguiu juntar desde as pessoas desde a nossa base mais simples, a nossa base da igreja, a nossa base que milita só na cidade, a nossa base que milita só no campo, a nossa base que milita nessas causas que são tão caras e tão importantes para o PT, como a questão da comunidade LGBT, da juventude, das mulheres. Por isso eu acho que a conferência foi a síntese do PT. Tinha gente de todos os estados, delegações de todos os estados. Uma coisa muito curiosa que eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes é que tem uma coisa nessa conferência que marca muito para nós, da direção. Veja vocês, as pessoas que vieram até aqui, elas vieram às suas custas, elas hospedaram às suas custas e elas comeram às suas custas. Então, essas pessoas vieram porque elas queriam muito vir mesmo. Não foi como um congresso do PT, que no congresso do PT, normalmente, o PT paga as passagens, paga as hospedagens, não. Elas vieram por um desejo delas de virem. Isso demonstra como o PT está vivo, está forte, como as pessoas querem conversar, querem interagir. Foram muitas caravanas que as pessoas se organizaram e fizeram vaquinha para pagar ônibus, e se hospedaram nos alojamentos que nós arrumamos, fazendo um subsídio. O PT pagou uma parte, eles pagaram uma outra parte, e essa foi a forma que nós encontramos de poder ajudar. Então, eu acho que isso é um dado muito importante, que nós temos que refletir sobre isso, né? Como é que as pessoas querem estar com o PT, como é que as pessoas querem ouvir, como é que as pessoas querem aprender, como é que as pessoas querem estar próximas da direção do partido. Então, a conferência ela faz uma mudança, a meu juízo. Essa conferência ela marca uma mudança de patamar da militância do PT, sabe? De que o PT precisa. Para mim, ela é um aprendizado. Ela foi um aprendizado. Ela foi um experimento que nós fizemos. Nós nunca tínhamos feito nada dessa forma. Então, todo experimento é perigoso. E o experimento foi positivo. As pessoas vieram. Muita gente falava comigo: Gleide, o povo não vai vir. Se não tiver ônibus, o povo não vai vir. Se não tiver hospedagem... Pois nós experimentamos. E as pessoas vieram. Elas vieram por elas participaram ativamente dos debates. Participaram. E o mais importante, elas voltaram extremamente felizes e realizadas. A gente não viu até agora um depoimento de alguém que falasse: não gostei, não teve isso. Então, é um recado para nós da direção também. Por isso que eu acho que ela foi um experimento positivo para a vida do PT. O pessoal ficou tão contente, tão empolgado, né, que falou também em realização desses encontros na esfera estadual, municipal. Eu queria saber se a direção do PT pretende encorajar também esse tipo de encontro nos estados e municípios. Então, nós vamos conversar isso na reunião da direção. Agora, os diretórios estaduais é que precisam fazer, né? Eu acho assim, a Nacional fez. Tá pronto, tá aí o modelo, tá aí a fórmula. Acabei de dizer, né, não o gasto, que nós não tivemos gasto. O gasto que nós tivemos foi só com a estruturação da conferência. Então, eu digo para você, Amanda, se eu hoje fosse dirigente estadual, eu tentaria reproduzir essa conferência no meu estado. Agora, a direção nacional reproduzir nos estados, para nós é muito difícil. Até porque nós antecipamos a conferência para esse ano. Por quê? Porque nós vamos entrar em janeiro com a chave virada, nós já vamos entrar na pré-campanha. Nós já vamos entrar cuidando de montar os nossos palanques, as nossas candidaturas, as nossas chapas de vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. Mas eu acho que
os estados, os diretórios estaduais, deveriam fazer nos seus estados. Por óbvio que não é daquele tamanho, não precisa ser com tudo aquilo que nós fizemos, mas cada um faz conforme a sua realidade, conforme as suas condições. E como tudo foi gravado, está muito fácil fazer uma conferência no estado. É só pegar conosco, e nós vamos disponibilizar, e poder reproduzir nos seus estados, a começar pelo belíssimo discurso de abertura do presidente Lula. Já tem a cartilha aí, né, secretária? Obrigada pela participação aqui com a gente. Mais uma vez, parabéns pela realização da conferência. Muito obrigada a vocês. Um abraço a todos e todas. E se eu não vê-los mais esse ano, eu aproveito a oportunidade para desejar a todos um Natal de muita paz, que Deus nos abençoe, abençoe as famílias brasileiras, Nossa Senhora proteja todos nós, e que o ano que vem seja um ano também de muita paz, que seja um ano de muita luta, um ano de muita resistência, mas um ano de muitas conquistas. E que Deus ilumine, sobretudo, os corações desses que estão em guerra. Vamos falar agora de conferência eleitoral do PT com o secretário-geral do partido, Henrique Fontana, que já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, secretário, bem-vindo. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os internautas, né, que estão com o nosso jornal PT Brasil, né, e com as nossas redes todas. É muito bom estar aqui com vocês. Muito bom para a gente fazer esse balanço agora também, né? Esses 2 dias intensos de encontro. Secretário, a Conferência Eleitoral do PT 2024 reuniu mais de 5.000 pessoas de vários estados do país em 2 dias de encontro para dar largada do processo eleitoral do ano que vem. Eu queria a sua avaliação geral da conferência, dos temas discutidos, da participação da militância e pré-candidatos. Olha, a avaliação de todos nós é que a conferência foi realmente muito positiva, né? E conversei com muita gente que esteve, né, os nossos candidatos que vieram dos mais diferentes lugares do Brasil. Em primeiro lugar, Amanda, as pessoas tiveram acesso a um conjunto de debates de enorme qualidade, né? As mesas que fizemos com a presença de todos os nossos ministros, debatedores na área de comunicação, preparando as nossas candidaturas, né, para ter um processo de comunicação mais eficaz, mais direto, mais capaz, né, de dialogar com o eleitor que nós buscamos conquistar para fortalecer o PT nestas próximas eleições. E ela também foi muito positiva no sentido da energia, da motivação das pessoas, né? Os candidatos saíram muito empolgados daqui. O que eu mais ouvi, Amanda, era um pedido de que nós fizéssemos atividades como essa com maior frequência, né? Então, toda a nossa direção assim está de parabéns, a nossa militância que fez um grande esforço para vir aqui. Como tu colocaste, foram quase 5.000 pessoas. E as pessoas vieram por sua conta, ou seja, investiram para vir até aqui, né? Mostrando o quanto estão se dedicando na construção destas pré-candidaturas, e eu sinto, então, que o coroamento desta conferência me dá um sentimento ainda mais forte do crescimento que nós teremos nas eleições do ano que vem. Secretário, o partido, ele tradicionalmente faz as conferências eleitorais no ano da eleição, né? Qual a importância desse encontro ter sido antecipado para o final de 2023 e qual a bagagem esses participantes levam aí para as suas cidades, para os seus municípios, que vai contribuir também com essas campanhas? O essencial quando pensamos nesta conferência ainda este ano, né? E quero aqui destacar o trabalho da nossa secretária de Planejamento e Finanças, que foi a coordenadora geral da conferência, a presidenta Gleise, né, também quando a Gleide, nossa secretária de Planejamento, a presidenta Gleise, quando nós pensamos em fazer a conferência esse ano, a nossa ideia era exatamente transmitir um ritmo para a nossa base social, né? O ritmo é, quanto antes definirmos as nossas táticas eleitorais nos municípios, quanto antes construirmos e costurarmos as alianças políticas que queremos fazer. E quanto antes, portanto, começarmos a organizar o programa, a campanha, a organização da forma como vamos abordar. Eu tenho dado como exemplo, né, a pré-candidatura do deputado federal Valdenor, que é nosso pré-candidato a prefeito em Vitória da Conquista. Ele já está lá, Amanda, com 15 grupos montados, né,
nas mais diversas áreas de políticas públicas, a educação, a saúde, a infraestrutura, a cultura. Estes grupos vão atraindo, né, um conjunto de cidadãos que querem participar do processo de elaboração do programa. Isso dá uma musculatura política maior para a candidatura, e essa é um pouco a diretriz que nós estamos procurando transmitir para todos os nossos pré-candidatos. E também o reforço, que é muito importante não falarmos só em prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas. O reforço e a importância que o partido está dando para as eleições de vereadores e vereadoras no Brasil inteiro. É a primeira eleição, Amanda, que nós não teremos coligação nas eleições para vereador. Então, tudo aquilo que o PT mais quer, e nós como direção estamos incentivando, ajudando nesse sentido, é que em cada uma das cidades do Brasil nós tenhamos uma chapa completa de vereadores e vereadoras. Então, numa cidade lá onde se disputam 9 vagas de vereadores, nós temos direito de ter 10 candidatos a vereador naquela cidade. Então, queremos preencher estas 10 vagas. Queremos ter todas as cidades do Brasil com o PT se apresentando com o time completo para disputar a eleição de vereadores, porque é por ali que começa, se intensifica a renovação do partido e que essas chapas sejam plurais em relação ao que nós representamos, que tenham ali bem representadas candidaturas negras, candidaturas de mulheres, candidaturas de jovens, candidaturas também distribuídas geograficamente na cidade, ou seja, candidaturas que enraizem o partido na vida real de cada uma das cidades brasileiras. Secretário, na abertura da conferência, né, a participação do presidente Lula foi incrível, ficou todo mundo muito animado, muito motivado, e ele destacou a importância da continuidade do diálogo, né, do debate político, de explicar as ideias, de expor por que o PT é diferente. Como é que o partido tem encorajado, né, o embate político entre a militância e também as pré-candidaturas? Bom, primeiro, né, Amanda, eu quero aproveitar a tua pergunta e incentivar, sugerir a todos vocês que estão nos acompanhando agora aqui, né, no Jornal da Manhã da nossa TV PT, que dediquem 30 minutos, não, você tem que ser franco, são 40 minutos, acho, o discurso do presidente, mas dediquem 40 minutos do dia de vocês, hoje, amanhã ou depois de amanhã, né, para assistir esta fala do presidente durante a abertura da Conferência Eleitoral Nacional do partido. Ele foi, como de costume, mas muito especialmente, ele estava muito inspirado naquele dia, ele foi muito preciso do meu ponto de vista, né? Foi uma aula realmente de preparação, de recados corretos, de como a gente renova o partido, de como a gente tem que enfrentar uma eleição. E uma das questões que ele abordou, né, é exatamente esta que a mim sensibiliza profundamente, eu tenho esta posição também. Nós hoje já temos um governo que, ao encerrar um ano de trabalho, apresenta resultados muito positivos para o país. Não é a nossa entrevista de hoje, mas só vou ilustrar, por exemplo, se eu pegasse a economia, né? A economia brasileira, contra todas as previsões dos ultraliberais, né, que deixaram o país destroçado e dizer, olha, o Brasil vai crescer 1% nesse ano de 2023. Nós vamos crescer 3%, vamos gerar quase 2 milhões de empregos, temos inflação controlada, ou seja, a economia está nos trilhos, né? E todas as políticas públicas, acabamos de assistir a nossa senadora Tereza Leitão falando sobre educação, né? Todas as políticas nós temos muitas entregas, temos ainda coisas a fazer e queremos fazer muito mais no próximo ano, e vão aparecer muito mais resultados. Mas o centro da questão política do Brasil hoje é o debate real, né? É a narrativa política, é a disputa política. Então, os nossos simpatizantes, os nossos pré-candidatos ainda mais, mas todos vocês simpatizantes do nosso governo, do nosso partido, do PT, nós temos que atuar na vida real, fazendo o debate sobre a política, explicando para as pessoas, e não há terreno onde nós não devamos estar. O presidente também trouxe isso muito bem. Nós temos que conversar muito com os evangélicos, por exemplo, porque se hoje, temporariamente, Amanda, tem uma maioria de evangélicos que se inclinam a posições e votaram, por exemplo, majoritariamente no nosso adversário na última eleição, no Bolsonaro, nós entendemos que há um terreno enorme para que
as ideias que nós representamos têm muito mais a ver com o mundo evangélico do que as ideias da extrema-direita. A defesa de um país mais justo, com distribuição de renda, com as famílias protegidas, com um programa como Bolsa Família, que efetivamente protege as famílias, ou seja, esta variável tão importante na vida de um evangélico, que é a proteção da sua família, ela está muito melhor atendida pelo programa que o PT defende do que pelo programa da extrema-direita. Agora, por que uma parcela dessa população está ali ligada a candidaturas bolsonaristas, por exemplo, né? Porque ela está temporariamente capturada por uma lógica, né, que especialmente nas redes sociais, a extrema-direita e o bolsonarismo constroem com muita mentira, com muita fake news, com muita narrativa de redes de ódio, de intolerância. Ontem mesmo, né, hackearam as redes da nossa primeira-dama, a companheira Janja, né, eu quero aqui me solidarizar com ela, aliás, esta investigação tem que ir a fundo, como para qualquer pessoa. Quando alguém tenta destruir a imagem de alguém com um conjunto de mentiras, de fake news, isso é um crime gravíssimo. Então, voltando para a conferência e para a fala do presidente Lula, o que ele mais nos colocou ali é exatamente esta disputa política, porque nós temos que trazer uma parte da sociedade brasileira que ainda está ali meio confusa naquele centro político, trazer elas para um leito de defesa da democracia, para um leito de defesa de racionalidade, né, política na disputa, e explicar para ela detalhadamente, para cada pessoa de uma maneira, né, por isso tem que esse contato interpessoal da disputa política lá no território, como nós chamamos, né, Amanda? Mas o território não é só a pessoa caminhar no bairro. O território é que para algumas pessoas, eu pego meu telefone para ilustrar isto, para algumas pessoas, se o senhor, a senhora colocar uma postagem adequada, porque nós, quando entramos na rede social, nós não entramos para mentir, nós entramos para desmentir as mentiras e para colocar narrativas, argumentos e dados reais que conquistem as pessoas. E é isso que vai ser um dos centros, né, da disputa em torno da eleição municipal do ano que vem. Secretário, eu queria, para finalizar, para a gente falar um pouquinho das expectativas, né, para 2024, das alianças, como o senhor bem pontuou, né, para as prefeituras e as chapas puro sangue aí do PT nas câmaras dos vereadores, né, para a gente conquistar mais cadeiras, mais prefeitos e prefeitas. Como é que está esse planejamento também do partido? Então, primeiro, né, nós temos dito sempre que a diretriz número 1 nossa é derrotar candidatos vinculados, né, a esta extrema-direita, a este movimento fascista, né, de péssima lembrança para o nosso país, de péssimos impactos para o país. Então, esse tem que ser o centro, né? Nós temos que derrotar no maior número possível de cidades esses candidatos. Segundo, nós temos que construir o fortalecimento da nossa aliança à esquerda, né? Reafirmando muitas candidaturas do PT, Brasil afora, mas também apoiando, em muitos casos, candidaturas do PSOL, da Rede, do PCdoB, do PV, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, do PDT, compondo, né, este campo de aliança, que é um campo de aliança prioritário para sustentar o governo do presidente Lula e também para fortalecer o nosso projeto político de país. Terceiro, nós temos que ter um diálogo qualificado com estes setores do centro político que votaram e apoiaram, votaram no presidente Lula, apoiaram o presidente Lula, apoiam o governo do presidente Lula. Então, muitas vezes, em algumas cidades, por exemplo, Amanda, nós podemos ter uma circunstância, né, em que um candidato ligado à extrema-direita está polarizando com outro candidato que não é deste campo de aliança prioritário que eu falei, mas que pode derrotar esse candidato de extrema-direita, e o PT pode, naquela cidade, eventualmente, fazer uma avaliação política de que ele tem uma força política ali em torno de 10% na cidade, ele não tem um candidato ainda, né, preparado com a musculatura, com a densidade para vencer as eleições, e ele pode optar por conduzir uma aliança que derrote o candidato da extrema-direita. Mas em muitas cidades também, Amanda, nós queremos afirmar candidaturas, porque estas candidaturas, cidades especialmente as maiores, né,
muitas vezes a pessoa entra, a pesquisa pode estar mostrando um determinado resultado temporário, né? O candidato do PT está com 10% e tem outro candidato lá que tem 25%, o outro tem 30%. Mas a campanha é para isso mesmo, é para crescer durante a campanha. Então, nós também temos que, em muitos lugares, afirmar candidaturas que fazem com que cresça a liderança de alguns dos nossos quadros, que podem, inclusive, surpreender num crescimento dentro da eleição. Nós temos diversos exemplos disso, de gente que começou uma eleição municipal com 6, 7, 8% e terminou ganhando a eleição com 30, 35%. E tem um segundo ganho nesse cenário, que estas lideranças políticas, ao disputar uma eleição para a prefeitura, elas se fortalecem também como quadro político, aprendem muito, acumulam e se preparam, por exemplo, se eventualmente não ganharem a prefeitura, se preparam para ser candidatos fortes a deputados estaduais, deputados federais, porque a gente nunca perde de vista aquela diretriz estratégica que temos, que na próxima eleição nacional, que será daqui a 3 anos, quando o presidente Lula, se depender da minha vontade, será o nosso candidato à reeleição, né? Nós temos, Amanda, que crescer o número de deputados federais eleitos no nosso campo político. Sim. E isto nasce na eleição municipal. O fato, né, de que candidatos se apresentam para a sociedade, passam a ser conhecidos, alguns ganham prefeituras, outros eventualmente não ganham, mas têm um desempenho eleitoral sólido, consistente. Esses se preparam para concorrer a deputados, e isso é que vai dar um resultado lá em 2026 de um crescimento da bancada de esquerda e do PT no Congresso Nacional. Verdade, secretário, tem toda essa equação aí também, né? A Josi Negreiros está aqui, salve meu sempre querido deputado Henrique Fontana. Ela disse aqui, depois do abraço presencial no dia 2 de dezembro em Porto Alegre, manda um abraço virtual ao secretário. A Onira Nascimento diz aqui que a conferência foi maravilhosa, precisamos ter esse mesmo modelo de encontro nos estados para que os nossos pré-candidatos participem. Aqui a sugestão dela também. Estela Farias. Deixa eu dar uma resposta para ela. Essa ideia foi a... Como é que fez a sugestão? Onira Nascimento. Mandar um abraço para a Josi. Onira, a tua ideia é excelente, inclusive já lá no Rio Grande do Sul está sendo pensado isso. O Cícero Balestro, que é o nosso coordenador do GTE no Rio Grande do Sul, já colocou essa sugestão na mesa, e nós vamos incentivar, sim, conferências eleitorais estaduais, que isso facilita a presença, né, Amanda, de pessoas que não conseguiram se deslocar até Brasília e que podem aproveitar um momento semelhante a esse nos estados. Maravilha. Aqui a deputada Estela Farias também desejando aqui um ótimo dia, me mandando um abração, meu querido amigo secretário nacional do PT. Deixa eu contar um segredo para os nossos internautas aqui, Amanda. Claro. A Estela é minha irmã, né? A Estela, nós começamos juntos na política, né? Nós fazemos parte de mesma força política. A gente começou lá há 30 anos atrás. Ela foi candidata a vereadora em Alvorada, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre, e eu fui candidato a vereador em Porto Alegre. E de lá para cá a gente sempre fez política juntos. Olha. E eu concorrendo a deputado federal nesses 6 mandatos que tive, sempre com o apoio da Estela. A Estela, nossa deputada estadual, fazendo a dobradinha, como a gente fala, né? E a Estela estava aqui na conferência, Amanda, e ela, se tudo correr bem, eu acho que vai correr, vai ser a próxima prefeita da cidade de Alvorada. Ela está neste momento construindo a candidatura e eu ajudo muito, de muito perto. Então, um abraço muito carinhoso para minha querida amiga Estela. Se os demais internautas me dão essa liberdade de fazer um abraço especial para uma pessoa aqui. Tem, o pessoal começou a cumprimentar ela também aqui no chat, depois que ela se manifestou. Joana Dark aqui também te parabeniza, né, pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, secretário. Antônio Ramos Novaes, que é lá de Jacobina, na Bahia, parabeniza também a organização da conferência, diz que foi um grande sucesso e que a próxima prefeita de Jacobina, Mariana Oliveira, estava presente também à conferência. Mesmo. Olha aí que legal. Falei com ela lá. Maravilha, então. Muito bom, gente, a participação de vocês aqui e a sua participação também, secretário, para a gente fazer esse balanço aqui da conferência eleitoral tão importante do partido. Agradeço mais uma vez sua participação com a gente aqui no Jornal PT Brasil. Obrigado, Amanda. Eu também agradeço, né, a audiência de todos vocês, e sempre que eu venho aqui eu faço a propaganda dos nossos veículos de comunicação, né? Porque sem a participação de vocês, gente,
a gente não chega nos lugares que nós queremos chegar. Nós temos uma programação muito qualificada, uma equipe muito dedicada. O nosso secretário de comunicação, que é o Gilmar Tato, né, tem se dedicado muito a ampliar todos esses espaços de comunicação. Hoje nós estamos na TV por satélite, né, que é outra coisa importante, outra conquista importante. Agora, a participação de vocês é que é fundamental. Vocês é que podem compartilhar, né, os nossos conteúdos, convidar mais pessoas para acompanhar nossa programação. E vamos construindo as mudanças que o Brasil precisa. Um bom dia para todos e para todas. Bom dia, secretário. Muito obrigada. Você não sai daí que eu já volto com mais Jornal PT Brasil. Vamos conversar agora com o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamoto. Bom dia, bem-vindo ao nosso espaço aqui da TV PT. Bom dia, Amanda. Muito obrigado, né, por me convidar aqui falar com os nossos companheiros e companheiras. Realmente é um espaço bonito da nossa conferência eleitoral. Temos expectativa de que a gente consiga muitos resultados aqui e, portanto, nós queremos que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo aqui. Presidente, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da participação da Fundação Perseu Abramo nas mesas aqui de exposição e de formação para as pré-candidaturas. Olha, a participação da Fundação aqui nesse evento é o seguinte. A Perseu Abramo tem como uma grande finalidade produzir conhecimento, né? Produzir conhecimento sobre a conjuntura, produzir conhecimento sobre os programas, né? Então a gente discute programa de segurança pública, a gente tem muitos grupos, né, que discutem proposta para o país, através dos nossos NAPs, e também fazemos debates especiais para poder ter mais conhecimento. E ocasião como essa da conferência permite à Fundação Perseu Abramo difundir esse conhecimento, né? Então aqui você vai encontrar mesa para aprender como fazer uma conjuntura municipal, como ler o cenário no município. Você vai encontrar aqui no nosso debate sobre segurança para o município, segurança pública para o município. Você vai encontrar aqui também o trabalho de base, como fazer o trabalho de base nos municípios, a importância disso. Ou seja, tem um conjunto de salas que estão sendo montadas aqui, onde as pessoas estão debatendo, explicando, passando o conhecimento que a gente espera que seja difundido para muita gente que não pôde vir aqui, né? Isso é muito importante porque a gente se prepara para o processo eleitoral do ano que vem e a gente vai descobrir que a gente tem muita tarefa, tem muita possibilidade de eleger companheiros e companheiras, mas a gente precisa se preparar, precisa se organizar, precisa entender bem o cenário, precisa entender bem a correlação de força, tem que ter um bom plano de trabalho e a gente vai ter que gastar um pouco sola de sapato para poder fazer as mudanças que esse país precisa, Amanda. Presidente, queria que a gente falasse também um pouquinho do significado, né, da importância de uma conferência, de um encontro como esse que o PT promove, tanto para o partido quanto para a defesa da democracia. Olha, eu acho que foi uma grande sacada do partido fazer essa conferência, porque é uma forma da gente, né, chamar a atenção do conjunto da nossa militância, do conjunto dos nossos simpatizantes, da importância que vai ter o ano que vem, né? E não só chamar a atenção com a fala do presidente Lula, que deverá estar aqui hoje à noite, mas também preparar a nossa base, né, para essa disputa difícil, mas muito importante que a gente vai ter ano que vem. Então, a conferência tem essa pegada, a conferência tem esse papel de chamar a nível nacional, né, esse momento para toda a militância de fazer uma reflexão das tarefas que a gente tem, não é, para poder conseguir os resultados que a gente almeja. Só para finalizar, eu queria falar um pouquinho das expectativas para as eleições municipais de 2024, porque as políticas públicas, a vida, né, ela é sentida nas cidades e 85% da população brasileira vive em centros urbanos, né? Qual a expectativa para a eleição dos candidatos de esquerda, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras? Amanda, a minha expectativa é muito grande, porque nós temos hoje no país milhões e milhões e milhões de pessoas que são simpatizantes do partido. Não são filiados, mas são simpatizantes do partido. Gostam do Partido dos Trabalhadores. E nós temos que, de algum jeito, converter essa simpatia em votos. Votos para os nossos candidatos a vereadores, vereadoras, prefeitos. E isso, né, para conseguir esse objetivo, a gente tem que se organizar mais, né?
Para conseguir esse objetivo, nós temos que transformar toda essa força de simpatia em força eleitoral, em votos, né? E isso precisa dar visibilidade para os nossos candidatos, os nossos candidatos precisam saber explicar o nosso programa, né? Ter simpatia com a população, ser conhecido e tem que ter organização. Então é uma expectativa muito grande, porque além, né, da gente eleger mais gente, que nós vamos eleger, mais prefeitos, mais vereadores, mais vereadoras, num processo eleitoral você pode preparar politicamente mais pessoas, militantes, simpatizantes do partido, para defender o nosso programa, para defender a visão que a gente tem, né, de sociedade que a gente quer construir. Isso é muito importante, porque isso aí é a politização da nossa sociedade, das nossas propostas. E esse também é um objetivo do processo eleitoral. Obrigado aí pelo convite.